Boa noite. Hoje no mundo da expressão, né? Como no vídeo anterior, nós ficamos falar sobre a funcionalidade da família dentro da sociologia, né? Então, vamos falar sobre esse aspecto hoje. Hoje é dia 22 de setembro, que eu ia convidar o Adílio, né? Já. Né? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a família. Né? Bom dia. Bom dia não, boa noite, né? Pressão. Parece que já pressão do dia. O pessoal ouvinte da web, né? Nós estamos aí com tentando fazer algo novo e tentar dar uma visão nova para a nossa sociedade, em que em períodos anteriores, mais uns 50 anos, teve-se confusões de tanto de origens dogmáticas como o marxismo, que veio dogmáticas de outras coisas e principalmente pela oligarquia brasileira, que atrapalhou muito o Brasil desde 1500 e atrapalha até hoje. Hoje nós estamos vendo o Congresso aí, o Congresso cheio de problemas, o Brasil passando um problema grande. E a família, como é que fica a família nesse processo? Como é que é esse processo, Norton? Aí que eu pergunto para você, Norton. Bem, nós sabemos hoje que o Brasil está passando essa fase, esse processo, que você diz aí, né? Uma grande crise de ordem moral, de ordem política. Mas hoje o assunto que nós vamos abordar é como é que fica a família, né? Então hoje nós vamos fazer um conceito do que é a família. Então, partindo assim da premissa básica, é o seguinte: família é um conjunto de pessoas que é unificada entre pai e mãe, que tem cuja finalidade gera a prole e tem dentro de um ornamento jurídico garantido essa situação. Esse é o conceito básico jurídico social do que vem a ser a família. E dentro dela dentro deles tem as opiniões, né? Dentro da família. E como é que é essas opiniões? Porque no Brasil, são dentro do grupo familiar, há uma quantidade enorme de opiniões, né? Como é que uma família funcional, como é que é isso? Quando se tem uma família, supõe-se que tem determinadas normas. São chamadas normas normativas que regerão esse grupo que está instituído e organizado como família. Então essas normas normativas serão passadas pelo pai e pela mãe. Então vai estabelecer uma série de princípios e regras que vai reger todos os supostos conflitos que possam existir. Os conflitos são inevitáveis, familiares, mas existem determinadas regras que vão minimizar essa situação. Então essas regras normativas vão estabelecer horários estabelecidos de banhos. Vamos mais devagar. Então primeiro são quantas normas mais ou menos? A gente tem mais ou menos entre 9 e 10 normas normativas bem especificadas. A primeira norma normativa que tem que seguir o princípio da autoridade da mãe e do pai, sem a qual não há como seguir outras determinadas regras. Essa é a regra básica. Tanto eles equivocados ou não, mas é um princípio básico. Né? E como é que se faz isso? Se faz isso na medida que a mãe e o pai estão ortogados com vestidos de autoridade, ele começa a passar pelos seus exemplos pessoais os primeiros princípios das normas. Então o grupo vai julgar onde há coerência nessas normas e onde há justiça nessas normas ou não. Então primeiro o pai a mãe se reveste. Mas como é que é essa primeira unidade? Essa primeira unidade está entre o casal que tem que estar unificado. E essa unificação ela passa por alguma estrutura? Como é que é? Como é que é esse processo? O pai e a mãe, ele é o princípio unificador quando ele gera a prole. Ele vem com seus conjuntos. Prole é família, viu? Prole é família. Com seus conjuntos de valores e princípios que ele foi ortogado das normas, ele vai passar para esse determinado grupo. As normas que ele achou, não tem. Aí vem se as normas, se ele foi para uma norma, foi já normalizado por costumes, usos, costumes. Não. Nesse momento estou falando como se regeria uma família estrutural
Aí nós não temos um aspecto ideológico que possa vir se infiltrar na família. Como o pai vai reger as normas normativas dentro do ambiente, do espaço dele. Então, mas dentro desse processo, os dois têm que ter a mesma linguagem? Cada um tem uma laje específica, mas porém eles têm que ter consenso mútuo, que eles precisam fazer que as normas se regem. Sem essa? Sem essa é difícil. Que a linguagem ela tem... As linguagens e temperamentos de ambas crianças que estarão inseridas nesse contexto serão diferenciados por características de personalidade, mas eles têm que haver um consenso entre eles que determinadas regras estabelecidas entre pai e mãe têm validade, senão não vai haver um consenso familiar. Pode ter as discussões, as supostas picuinhas, tudo, mas tem que ter um consenso que essas normas é para o bem-estar deles todos. Então, quando a linguagem é baixa? Então, tudo será corrigido nas normas normativas. Nas normas normativas se corrige que dentro de uma família não se pode falar devidas palavras, palavrões. Não pode ter algumas aberrações na linguagem verbal, linguística, que tem que ter um mínimo de respeitabilidade com essa questão. Essas são as normas impostas já pela mãe e pelo pai. Palavrão e tudo mais passa a ser uma discordância do grupo. E se ele infringe, isso sofrerá uma penalidade psicológica. Ele vai se sentir que vai pedir uma desculpa ou cometeu uma gafe. Porque a criança, na hora que vê um pai falando uma bobagem, a filha... Ele, se for criado dentro dessas normas, vai ver que ele está errado. Nas normas normativas. Então, e a segunda norma? A segunda norma é o seguinte: ela exige o espaço territorial. Isso é básico dentro de uma família. Os quartos terão que ser separados entre os meninos e as meninas, um espaço considerável. O menino deve respeitar a individualidade da menina e a menina respeitar a individualidade do menino. Como se estabelece isso? Através de normas regidas pela mãe e pelo pai. O menino não deve se aproximar muito excessivamente do quarto da menina, só que só plena autorização em dois, e o menino vice-versa o quarto da menina. Ele não tem direito de mexer nas coisinhas particulares dela lá sem a devida autorização, ou se é para ela convida. Esse espaço é muito importante. Isso aí, mas já numa idade avançada. Entre seus 12 e 13, 14. Tem aquela fase, ele pequenininho, fica mais a mãe, mas como é que é? Porque na medida que eles vão crescendo, eles vão desenvolvendo os fatores fisiológicos, os fatores psicológicos, os fatores libidinosos, sexuais, uma série de situações que vão operando essa parte anatômica fisiológica. O que acontece? Esse espaço começa a ficar, tem que ser muito bem treinado dentro da família para que não venham a ocorrer incidências que chocam as normas dentro. Ou seja, as vestimentas das meninas tem que ter um certo padrão. O padrão de sentar também não pode chocar com o devido, você está entendendo? Aqui, ó, com o devido grupo, o padrão da vestimenta não pode estar chocando demais com os grupos. Porque como me explica, se uma menina tira a roupa, por exemplo, na frente da... Por exemplo, dentro das normas normativas familiares, os espaços muito bem delineados, muito bem estabelecidos. Então, começando no princípio, então, o brasileiro, primeira coisa, as casas são feitas, quando iniciou, as casas têm que ser o que então? Colocando em termos, porque o povo brasileiro, como é que fazer? Eles não têm uma casa deste modelo? Não. Estou falando do princípio educacional, como seria regido verdadeiramente as normas normativas. Quando nós colocamos no caso específico brasileiro, estou falando aqui que ele tem diversas estratificações sociais que com certeza no nível de informação não há possível de praticar esses determinados padrões educacionais que nós estamos conversando aqui. Algumas famílias somente, mais ou menos, conseguem se aproximar do ideal. Você está entendendo? Não estou falando todas, estou falando o princípio sociológico básico familiar. Por exemplo, a menina tem que estar no seu quarto, certo? No seu devido quarto. As vestimentas dela tem que estar adequadas. Os meninos observar que ela está certa com uma certa adequação. Se ela estiver sem compostura, sem nada, uma série de fatores de ordem psicológica e libidinosa sexual pode ocorrer no ambiente que tem incidências. A visualização, a forma que senta, uma série de coisas, ele vai achando uma série de normalidade em tudo. E a aproximação da criança com a menina vai ficar muito forte. A tendência é a respeitabilidade dentro da família, o mais possível natural. Isso não é conservadorismo, é uma questão de precaução, no sentido de como contornar incidências grupais para que não venha casos como acontece em outras estratificações sociais, que a gente pode mencionar mais tarde. Mais tarde, né? É. Então,
nós não podemos generalizar na vida social essa questão. É autocorretivo, então, essas normas? Fala a terceira pra gente. A terceira é a previsibilidade de possíveis conflitos familiares. Né? Quem são os conflitos familiares básicos de uma família? Dá 3 conflitos, que geralmente geram conflitos. São os horários de tomar banho, e os horários de lazer e os horários de comida. São os 3 horários, geralmente, que são os focos das discussões familiares. Por exemplo, a menina é aquela que deve permanecer mais tempo no banheiro, deve ensinar o menino que menina tem uma outra forma de ser quando ela está no banheiro. E por isso ela gasta mais tempo lá dentro. Então o pai também tem que saber essa questão. E o pai, por exemplo, nunca se dirigiu ao quarto da menina. Só a mãe batendo na porta, no caso específico, se perguntando se pode ser atendida ou não. Esse é o princípio básico. Pode ser que a menina naquele dia não quer ver a mãe. Tem isso. Tem isso. Ela fala, esse dia eu não quero ver a senhora desculpe. Mas tem disso? Tem. Aí a mãe, para a questão educacional, tudo bem, eu tô vendo que você não está nos seus melhores dias, quer ficar sozinho, então eu vou me retirar. Mas eu vou deixar um leitinho para você, um copinho e tal, de leite e tal. É o princípio básico. Então aí, a respeitabilidade. A respeitabilidade. Terceiro. Aí são os horários. Os horários do almoço, que toda a família deve saber dos horários estabelecidos da casa do almoço, da janta e dos almoços. Então sabe que tem na hora X, o almoço estará presente. Passou naquela determinada hora, não estará presente. Lógico que dentro da família há exceções. Uma certa circunstância pessoal na sociedade, chegou tarde e precisa comer. Aí a mãe exatamente já cria um expediente adequado nessa situação. Então os horários têm que ser bem estabelecidos. Tem que ser sensato. Tem que ser sensato. Quinto, as questões de vestimentos e ornamentos, diz respeito à roupa, tem que estar muito bem organizado, muito bem limpo. Fronhos, roupas, tudo bem estabelecido. Uma questão de higiene, aí entra a questão da higiene familiar. Não pode misturar. Por exemplo, dentro do banheiro, por exemplo, o lugar da menina, colocar as roupas dela num baú específico. Do menino, dentro do banheiro, é de um menino específico. No final da semana, a mãe, ou que seja outro que faça o serviço, passa e pega, são todos separados. Entendeu? É complicado, né? Parece ser complicado, mas certas regrinhas, elas funcionam pelo seguinte: no processo, depois dos anos, a intimidade vai chegando e as intimidades psicológicas vão se acentuando, o alto nível de respeitabilidade também vai acentuando entre eles. E eles vão aprender a respeitar mais a sociedade também. E aplicando as medidas. E aplicando as medidas. A gente fica... Quando ele chega numa escola, ele já está com um conjunto de formação de ideias, de seus atributos pessoais psicológicos formados, ele não terá dificuldade de acatar o que rege dentro de uma instituição. Ele simplesmente vai achar aquilo uma coisa tão normal, natural, como se fosse a casa dele. Que a casa dele e a escola não há uma diferença. É a extensão da casa dele. É o ferro forjado? É o ferro forjado da casa dele. Ele não vai sentir estranho com o professor, ele não vai sentir estranho com o inspetor de escola, com os cadernos, com os horários, com o sino. Ele não vai sentir defeito? Não vai sentir defeito, porque ele já sabe que ali é a extensão do que foi um dia a vida dele, desde que a escola esteja dentro dos padrões também bem estabelecidos. Aí é aquilo que você sempre diz, uma educação generalizada. Não é isso, não? Estamos falando de escola. De escola. Não estou falando daquilo muito de concreto, não. Certo? Só vai lá uma pessoa, uma escola que entenda o sentido literal da profundidade da escola. Da família. E da família. Que geralmente se confunde com religião. Não. Religião é uma coisa, estrutura familiar é outra. Não se associe religião com família na sua estrutura, que é como é a funcionalidade da família. Porque se colocar ele querer autocorrigir conforme os preceitos dogmáticos da... Não, cria frustrações tremendas. E aí ele vai recorrer aos pais que estão estudando. Porque na medida quando você introduz o dogma por dentro da família e você quer pôr junto com as normas normativas, você está impondo uma ideia que o adolescente está se formando seus conceitos gerais de vida e pode ser que ele não acate aquela posição e gere desarmonia dentro de casa. O princípio básico teria que ser liberal. Então isso é normativo. Se for colocar de educação religiosa é diferente. É diferente, já muda tudo, porque eles vão confundir entre regra familiar com regra religiosa. Regra religiosa é
E regra familiar é outro. Pode ser que o menino não queira, por exemplo, naquele dia ler uma Bíblia no exato momento que todo mundo está tentando ler. Ele quer ler amanhã. Mas aí, se ele vê contradições também dentro dessas normas... Começa a rebeldia. A rebeldia? Eu estou falando das normas aplicativas da sociologia. Então, mas aí ele está aí nessa norma, ele cresceu, ele está nessa norma. Ele sabe das questões sobre que tem que respeitar as irmãs, etc. Os horários. Aí ele chega lá em algum lugar, a família vai e eles entram fogem dessas regras normativas. Né? Tem várias citações dentro que fazem modificações que é meio complicado, porque na hora que o sujeito vai para a religião, ele vai pegar 1 Coríntios 3, vai falar assim, vou passar aqui, Coríntios 3, que não é do Paulo não, hein? Aí ele fala assim, sabedoria de Deus, para que são espiritualmente maduros, anunciamos a mensagem da sabedoria, mas não é da sabedoria deste mundo, nem dos poderes que governam, que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida nos seres humanos, a sabedoria do próprio Deus, até mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Aí vai lá na frente. Aí fala, portanto, quando nós falamos, a pessoa que tem que julgar é o Espírito Santo, o valor de todas as coisas, e não julgar por ninguém, como as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor, quem é capaz de conhecer, dar conselhos? Mas nós pensamos, aí entra a figura, né? Então, como nós estamos falando de sociologia, eu expliquei atentamente o que você disse. Nós não podemos misturar a educação com a educação dogmática religiosa. Educação é e dogma. Isso não significa que a pessoa não tenha direito de vir adquirir suas convicções religiosas. O problema é o seguinte, quando se mistura as regras familiares com as regras religiosas. De fora não vou falar ainda. Dentro de uma casa dá problema de coesão. Vamos supor, numa casa tem 5 protestantes ou 5 católicos, pode ser que naquele dia uma criança não queira ler um tópico bíblico. Fala, hoje eu não quero, já quero uma regra. O pai já vai com impulso de autoridade. Não, você tem que ler. Já começa a ter uma certa normalidade. Já cai na rebeldia. Já entra na repressão. Aí a mãe já fala também, não, o outro lá faz, você tem que fazer. Aí a família já começa a não estar com eles. Então, estão falando só de normas normativas. Quando você está com todos os atributos pessoais, aí você vai frequentar o contexto social. No contexto social, depois de você formado, com seus atributos pessoais, psicológico, intelectual, e forma aí dentro dos padrões escolares, você vai interagir com outros grupos sociais. E nessa interação você vai se afinar de acordo com os padrões das pessoas que tiveram esses padrões educacionais. Então a sociedade ela não tem um grupo, uma união de todos são iguais? Todos são iguais? Não. Todos têm uma educação, tem padrões educacionais, padrões culturais, padrões gerais, diferenciam no aspecto social. Todos são iguais humanamente. Mas quando se trata de educação, eu diria para você que nem todos são iguais, não. Porque você percebe no meio social, quando as pessoas vão interagir, elas querem interagir com seus iguais. E seus iguais supõem o que ele tem de atributo pessoal. Isso vocês estão falando numa sociedade que tem estratificações sociais. Então, a nossa estratificação social, ela como é que ela é? A nossa estratificação social, ela é a mais distanciada intergrupal. Ela está muito longe uma da outra. Porque a determinada estratificação social, nossa, a brasileira, por exemplo, ela recebe certos atributos educacionais X.
mais avançada, ela pertence a uma determinada estratificação social com determinados grupos sociais. Que tem mais dinheiro. Tem mais poder econômico, mais poder educacional e mais cultural. É a pessoa mais estudada. É mais estudada, ela estará muito mais interagindo dentro dos seus próprios grupos. A outra estratificação social que não teve os mesmos benesses, ela automaticamente vai se relacionar com as mesmas condições estruturais, psicológicas, emocionais e educacional que ele foi inserido. Mas como é que a família nossa brasileira está? Dado que a base nossa, tanto você no seu vídeo anterior, você foi muito feliz na sua colação, que eu tive a oportunidade de ver, você mostrou o aspecto da base da sociedade brasileira nas suas deficiências e deformações. Você não mostrou? Você mostrou direitinho como foi aquele processo tão difícil que resultou nessa estrutura tão horrível que opera no país. Você mostrou de forma antológica, você conseguiu provar por A mais B que está tudo muito errado aqui dentro numa base. Então a família é a mesma coisa. Se ela estiver errada na base, ela vai ser perdedora na segunda. E qual é a segunda? É o segundo grupo social. Ela perde no segundo. Fica tudo desarticulado. Aí ela se desarticula. Esse grupo X dessa estratificação, ele tem muito mais vantagem que tem essas normas. Que tem essas normas. Então, você falou a terceira, né? Agora... É a terceira. É a terceira que eu falei. Eu estava falando da segunda, que era sobre como é... Estou falando a parte interna, orgânica, agora eu vou entrar na parte externa. Isso. A externa é o seguinte: quando o indivíduo se reúne com seus atributos pessoais e intelectuais, seus atributos intelectuais, estou ouvindo, você automaticamente é inserido no grupo. Só que esse grupo tem uma coisa muito séria. São chamadas convenções sociais. Os padrões. O que são as convenções sociais? Para o do Arbor, para ficar mais claro, convenções sociais é um feixe de ordem moral ética social que todo o grupo social aprova, o que convencionamos chamar o comportamento do sim ou do não, que aceita e que não aceita, nos usos e seus costumes. Que é padronizada. Que é padronizada para toda a sociedade. E quando você foge aos padrões que estão convencionados, essa sociedade tem meios de segregar o psicológico, social e intelectualmente. Eles são rejeitados? Sem saber, ele é segregado. O grupo não aceitará. Por exemplo, se eu for de tal X, eu sou roqueiro. Ele vai perceber, não, você sempre pode ser um roqueiro, mas tem roqueiro que não rompe os padrões convencionais da sociedade. Você tem que saber o que rompeu, o que aceita e o que não aceita. O rock é aceito pelas convenções sociais. Tanto é que tem pessoas de várias estratificações sociais elevadas que gostam do rock. Isso não impede ele dar junto com outra estratificação. Mas o que é aceito e o que não aceita. Tem determinados grupos que não aceitam o rock, mas ele não é rompido convencionalmente. Ele continua trabalhando, produzindo, fazendo uma série de coisas. Certo, então... É rompido seus usos e costumes. Então, dentro desse processo todinho, então há uma orientação de inúmeras convenções. Então, tem várias convenções, não, existe uma convenção, só que quando nós estamos numa sociedade estratificada, essas convenções vão passando de forma de fatura para grupo, e cada grupo vai vendo qual que se adapta a ela ou não. Então, se você não se ajustar a esses padrões, você será segregado automaticamente da sociedade. Sabe que você não é convencionado a ela. E pouquinhos detalhes pega a pessoa desconvencionada, não é o único. Então, por exemplo, eu tive uma experiência, né? Bem mostrando isso mesmo. Quando eu morava no Jardim Colonial, aqui em São José, é um bairro que era dito de pessoal mais menos favorecido. Menos favorecido, né? E eu comecei a namorar uma menina, passou uma semana, eu falei assim, Jardim Imperial. Ela entendeu Jardim Imperial. Depois de uma semana ela perguntou, onde você mora mesmo? Eu falei assim, eu moro no Jardim Colonial. Ela falou assim, meu caro amigo, nós não vamos poder mais namorar, não. E quais foram os fatores? O fator foi a pureza, né? Não, a estratificação social e o grupo social que ela representa,
que ela está inserida num contexto social da qual ela julga que você não tinha os atributos necessários para fazer parte do contexto social dela. Em tese, sociologicamente falando, você não tinha esse status. Então, aí, agora colocando em termos assim, quando há uma separação dentro desse processo, a coisa ele sempre fica pensando que não vai existir uma morte. Ah, sim, só anulada essa questão da morte das famílias. Anulada a questão da morte. Então, se um marido morre e a mulher fica viva, ou se ela divorcia, como é que fica essa morte? A educação tem que ser da seguinte forma: que um dia os pais, ambos, um dia pode partir, né? E essa partida que tem um nome chama morte física, e sobrando um dos pais, significa que ficou emoções, sentimentos, desejos e sexualidade. E que os filhos já estarão em determinados patamares de idade, com as suas esposas namorando, e essa pessoa tem que ser treinada para a família, que no futuro a mãe possa também querer exercer uma nova condição social, baseada num novo relacionamento. Mas isso tem que ser ensinado nas normas normativas. Mas agora, se alguém morrer de ambos, que tem plenos poderes físicos. Se vê muito aí hoje que as mulheres, com o padrão educacional que está tendo no Brasil, as mulheres estudaram mais, estão ganhando a parte mais status, né? Status, cada vez mais elevados. Ela não consegue achar atributos no outro que mais baixo, porque é de estratificação inferior. Como é que é essa... É que dentro das estratificações sociais, quando ela é de alto poder aquisitivo, os grupos parecem parece ter um formato muito grande, mas o formato é pequeno. Ele é pequeno o formato. E a forma de se relacionar fica também muito assim, como se diz, sabendo-se muito um do outro. Então tal fulano, Beltrano sabe quem é que separou, quem não separou, quem foi de família de quem e tal, e criaram muitos vínculos. Então começa a ter uma certa dificuldade de se reafirmar novamente. Mas ela tem opções. Ela pode procurar outros meios, outras formas de ela tentar se realizar sem ser tensiva, mesmo com o estado dela. E ela vai ter dificuldade talvez na estratificação dela, mas ela possa arrumar uma pessoa bacana, que talvez não tenha os atributos de ordem material da estratificação dela, ela tem outros atributos. Mas e os filhos? Aí é aquilo que fica das normas normativas, da educação prevendo a situação, que a mãe pode, em uma certa fase da vida dela, ou o pai, em pleno vigor físico, intelectual e social, ele pode um dia ter que vir buscar uma nova companheira. Isso é uma dificuldade para os filhos entenderem? De acordo com a educação que for pagar passados, padrões, eles podem ter dificuldade, mas eles têm que ter a aceitação de que o outro é um ser humano, além de ser mãe e pai. Mas não é aquela mãe... Não. Nós não podemos divinizar a mãe. O erro da educação brasileira é quando você diviniza uma mulher. Você não pode divinizar a mãe. Mãe é mãe. Mãe não é uma coisa que você tem que se divinizar como fosse uma santidade. Mãe é mãe que tem atributos físicos, tem emoções, tem sentimentos e tem sexualidade. E tem carências e precisa ter exercido essas carências no meio social dela. Porque dentro de uma sociedade onde o papel do homem é maior, elas têm muitas inibições. Mas essas inibições já estão correndo um pouquinho do tempo, né? Você está vendo que muitos já estão se relacionando mais, estão enfrentando mais essa situação com mais vigor. Só que elas não estão encontrando aquilo que você falou, as pessoas que estão ainda no seu status, mas de certas formas elas ainda dão uma redobra. E aí, quando é da estratificação inferior? As pessoas da estratificação social aqui, eles se relacionam mais, só que se tornam muito mais de conveniência. Dado a abundância de tribos, de grupos, eles se namoram mais. Os de baixo? Porque eles não têm eles são tão presos a status, tão presos às convenções dessa órbita. Mas aí tem muita gravidez. Por exemplo, isso que eu falo, o grupo está desinformado, tem uma série de desinformações de que não tem essa regra normativa, poderá resultado negativo. E o que acontece na nossa sociedade. Por exemplo, uma pessoa que tem uma estratificação de status, ela não pode ser vista durante um ano com mais de 8 anos, não sei se 6 pessoas.
para ela, para o grupo social dela, choca. Então ela tem que ser mais seletiva. Já ao contrário, por exemplo, de algumas pessoas aí que já não veem isso aí com hoje teve uma coisa inacreditável. Eu passei, que ainda não dá para ver no Brasil ainda, né? Que ainda tem no Brasil. Nossa, eu fiquei tão olhando assim, pessoal. Tava conversando aí, uma pessoa puxando um carrinho buscando sucata, né? Pegando as coisinhas para ganhar a vida, né? Isso é muito na nossa sociedade. E aí eu vi a menina do lado, ela 12 anos, grávida, nem sei os formatos. Sem condições psicológicas. E eu olhei aquilo lá, dá uma tristeza. E o produto do que é isso aí? Daqui que nós estamos discutindo. A oligarquia. Da falta da educação, organizar a família devidamente, organizar a informação. Que eles querem fazer. A família tem que ser de acordo com aí peca. Não. Aquele patriarca ali do sectoso, aquele que é sectário. Exato. O pai que é eu que mando. Não é um pai autoritário, não é regedor de regras. E a mãe fica na mãe é submissa e sabe que uma série de fatores ele perdeu toda a autoridade para isso. Não é uma estrutura de família. Mas nós estávamos nas convenções sociais, isso? Isso é a quarta. A quarta nós, que eu falei, são as convenções sociais. Esse feixe de ordem moral que rege toda a sociedade, toda a estratificação social, ele é uma coisa quase abstrata, mas ele oculta. Mas ele está constantemente, permanentemente regendo a vida das pessoas. E algumas pessoas pensam que foge a regra dele, mas não foge. Ele está sempre de alguma maneira te observando. Então essa visão ela é constante no ambiente? Ela é constante em todos os ambientes sociais. Toda pessoa sabe que é justo que é injusto, que serve que serve, nos usos e costumes, que é legal que é legal. Por mais ser um analfabeto essa pessoa, se for no jargão popular, ele sabe quem é quem, que está saindo com quem, não sei quem. Mas como é que acontece? Isso aí por que está tendo essa... não é que está tendo. É que a nossa sociedade ela se enxerga da seguinte maneira. Ela faz as coisas e acha que a maioria não está vendo, quando a maioria sempre está vendo o comportamento dela. Mas como é que essa visão veio? Essa visão de convenção hoje, a família, dentro dessa convenção, ela começa como? As convenções, elas se produziram, se processaram na história do ser humano como uma necessidade básica para reger todos os comportamentos de ordem moral. Agora, há convenções que vão relaxando durante esse tempo de acordo com seus usos e costumes. Há comportamentos antiquados que algumas convenções já não suportam mais. E as convenções já ficam mais toleráveis. Então tem umas coisas hoje que já está tolerável hoje dentro das convenções sociais. Por exemplo, vamos citar uma caso mais específico. Uma mulher desquitada hoje, ela pode casar, as nossas convenções permitem. Uma mulher hoje divorciada, ela pode se divorciar, as nossas convenções sociais permitem. Então tem uma série de fatores aí que as nossas convenções não permitem. Agora tem umas mais graves, mais sérias, quais ela não permite. Qual? Ela não permite, por exemplo, uma coisa que está bem estabelecida. A traição da mulher com o homem, ou o homem com a mulher. Essa convenção ela não gosta. Segunda questão combatida pela convenção, ela não aceita poligamia. A poligamia. A convenção é muito bem clara a respeito disso, da cadeia. No Brasil. A nossa sociedade quase civil ela impede. E tem outros comportamentos que ela repele. Por exemplo, a casa da adulta, por exemplo, das nossas convenções, ela repele. Tem um monte de coisa do comportamento humano que ela repele. Como é que como é que se faz essa prática para melhorar essa prática? Porque quando a gente vai na televisão, a criança... Pode falar. A criança lá tem a estratificação que mostra lá, é uma estratificação mais alta. E quando fala da mais baixa é de chacota, que é inclusive com religiões também. Sim. A novela que está passando, me desculpe, a novela que está passando na Rede Record agora é a chamada, meu nome é Farol. Farol, né? Eu estive vendo tão desvirtuando completamente a cultura egípcia,
se eu fosse o cônsul egípcio ou se eu fosse o presidente egípcio, eu teria já feito pela Constituição brasileira. Não se pode fazer o etnocentrismo, desvalorizar uma cultura. E a TV Record, com Edir Macedo, fazendo essa novela, desvirtuando todo o processo, fazendo uma malvadeza com o povo egípcio. Que é isso? Colocando um idealismo. E eu fico estarrecido com isso, porque como é que pode uma televisão fazer com um jovem que está nascendo, uma criança, coloca na frente e mostra, né, mostra todo o ódio de que tem um povo sobre o outro? Isso na nossa Constituição é inviável. Se fosse um país sério, não teria condições. Certo. Certo, tudo bem, só repúdio os direitos que você tem democracia. Eu fico meio complicado. Porque então eu respondi a sua pergunta anterior sua, era sobre... Então, a televisão nossa, como eu estava falando, a televisão nossa, ela é mostrada sempre dentro de um ponto de vista, do ponto de vista de uma estratificação social mais elevada. Alguns intelectuais, algumas pessoas, eles de ordem que não conhecem muito pedagogia nem tão pouco educação, eles manipulam aquela realidade lá de uma tal maneira, eles passam uma mensagem equivocada, distorcida em relação às outras estratificações sociais, quando no fundo elas merecem ser orientadas de forma educacional, não em termos de chacota, como você vem observando nos meios de comunicação. Eu vou pegar o caso específico do Falabella, por exemplo, que é um rapaz que é bem orientado, bem orientado pela mãe dele, que era professora e tal. Infelizmente. Infelizmente, ele é uma pessoa que ele é pejorativo em relação às outras classes sociais. Ele sempre está colocando o pobre na condição mais infeliz. Ele não consegue ver nada de bom, então ele é uma pessoa antipedagógica, anticultural, certo? Ele é uma pessoa totalmente perversa psicologicamente. E as pessoas dão risada disso. E elas dão risada porque eles não têm consciência que seria realmente uma educação. Educação. Então, uma televisão que desocupa. Ela deseduca na medida que ela não presta determinado serviço. Então vamos para qual é o quarto, né? Quarto são a questão territorial. Não, isso já falou territorial, né? Da onde está inseridas as estratificações? Isso. Então nós vivemos dentro de uma sociedade e uma questão territorial é uma questão muito importante. Ela vai determinar as estratificações sociais e vai determinar o status social que esse grupo social está inserido. Então aí tem os costumes e as leis. Tem os costumes, as leis, e tem uma coisa muito importante da sociedade que todo mundo sabe, a questão do status. Cada bairro, cada grupo, cada estrutura social tem o seu status. Dentro dos status tem os folkways, né, que fala, e os more. Os more. O que os folkways seriam para o pessoal? Folkways são aquelas pessoas tradicionais, né, que seguem as normas, né? Esses são os tradicionais. E os more? Os more são aqueles que estão totalmente anticonvencionais, fora de toda estrutura de grupo, mas fazem seus grupos com outras correntes de grupos que são fortes. São fortes na corrente do grupo que não é grupo, mas é seu visto aí dentro. Então, como por exemplo, ele pode sair dessa estrutura familiar, mas ele mantém com os outros que tem os mesmos vínculos com eles. Com ele, aí ele vira mor. Aí vira mor, mas dentro de outra estrutura social junto com eles. Eles não estão sozinhos. Mas ele está dentro da família, que é estratificado ou não? Ele está fora da família. Fora da família. Da família tradicional, convencional, ele é fora. Tanto é ele que é o grupo que mais é reprimido e oprimido, quando ele está isolado. Quando ele está isolado, aí ele vai buscar os iguais dele. Ele vai buscar os iguais que ele sabe que a rebeldia dele sozinho ele não aguenta. A estrutura convencional. Então ele vai procurar vai formar uma corrente, que se chamam tribos. Então forma tribos e vão jogando dentro do contexto social. Do costume. Só que ele quer confrontar com a ordem estabelecida convencional. Aí é a hora que eles cometem os equívocos, porque ninguém é obrigado a ser que nem eles. Assim como eles têm direito de ser o que eles são, mas tem um grupo de pessoas que não querem ser que nem eles. Então aí eles batem. Aí eles batem nas pessoas que eles julgam que está dentro de uma norma normativa muito profunda. Porque para ter liberdade liberdade é necessário que respeite o outro.
Mas eles só que cometem um erro. os Mor, tem os Mor que Eles cometem um erro, que ele não aceita o cidadão convencionado. Que mesmo do outro lado também. Do outro lado também. Porque não é o Mor, não é só o Mor, quando nós estamos falando, é a família tradicional. O tradicional não aceita. Não, o normal. Nós estamos falando a educação normal, o sujeito normal, o sujeito tá, que você falou, que sabe as regras, tudo certo e tal. Ele vai enxergar o mor religioso também fanático, não vai ter um mor. Vai ter um mor religioso fanático também, que está fora das normas tradicionais religiosas, então, que é o rebelde dentro da própria estrutura religiosa. Esses são os grupos minoritários. Aí a família desestrutura. Estrutura totalmente. Porque quando começa a aparecer, há uma desestruturação geral. Os mor geralmente são filhos, esses estados religiosos são aqueles que não conseguiram se convencionar nos grandes grupos religiosos de maneira das suas organizações e achar melhor sair por si próprio tentando seguir seus seguidores. Mas se for uma família ateia? Família o quê? Ateu. Os ateus eles estão dentro de um outro processo. Geralmente os ateus, por incrível que pareça, eles têm algumas regras normativas que ajudam eles muito nas convenções. Eles podem ter muito sim as ideias contrárias nas suas convicções religiosas, mas a maioria que eu vi, eles são geralmente no jeito da regra normativa. Normativo. Por incrível que pareça. Tanto que as convenções têm tendência mais a respeitá-los do que esses outros grupos que vocês estão especificando. É que se fala assim, quando se fala que é místico e quando se fala ateu, todo mundo bate. Ele bate nas ideias, mas ele sabe que o corpo do cara geralmente, a gente pode pegar alguns ateus não famosos, ou não ateus geralmente, os simples. Geralmente eles dão demonstrações de uma certa atributos pessoais. Ele pode não ter ideia de Deus, mas ele tem atributos pessoais que os grupos toleram. Aí ele mantém o grupo dele. Mantém o grupo dele, mas ele tem os seus atributos pessoais. E ele faz uma coesão. Ele faz uma coesão honesta. Que para ser uma família, ela tem que, quais os princípios básicos? Os princípios básicos só tem que ter uma família espírita organizada em regras normativas para ter uma coesão. E todos esses princípios que vão reger e você observar os outros grupos sociais, como eles agem. Então ela teve a sociedade ela é segregadora. Segregadora como? Ela segrega porque ela tem as convenções. Onde existem as convenções sociais, existe a segregação e os preconceitos que ela impõe na sociedade. Ela trabalha com os preconceitos. Sem os preconceitos... Mas numa sociedade de liberdade para e liberdade... Não, existe liberdade para, ela vai para, mas a hora que você mexe com o núcleo central dos valores dela básico, ela usa o mecanismo de segregação. Ela segrega o sujeito? Ela segrega não assim de forma violenta. O não ser, não estar presente. Quer dizer, o vazio profundo, jogando a pessoa na discriminação total. Nenhum grupo social aceita, pronto. Tá. Então a outra regra que era a terceira, né? A quarta. Que o Galson já falou. A quarta que é. A discriminação, eu acabei de falar para você. Sobre a interação, a segregação social, já falei para você. Quarta. Né? Segregação. Aí a quinta, né? A ideologia educacional. Então, aí vamos na ideologia educacional. Então, quando nós, na nossa sociedade, como mostrei no vídeo anterior, a igreja que veio daqui para cá foi uma igreja que já veio dogmatizada, já veio, colocou os caciques, criou as aldeias, formou o conceito e ficou até 1940, depois até 1960 começou a modificar. 70 modificou mais ainda, hoje modificou mais ainda. Hoje nós estamos aí numa crise, uma crise que eles, tanto a oligarquia como esse processo todo de... Inclusive o Papa foi falar com o presidente lá, o Wara, ele foi trocar ideias de como pode fazer uma política, ele não foi como chefe da igreja fazer, tanto que não tem projeção nos Estados Unidos da igreja católica, né? Ele foi lá só para conversar, pauta quem pode ser os possíveis governantes do país. É que a igreja ela anda preocupada, que a nossa família, como um todo geral aqui, ela está totalmente estruturada. Né? Aqui o Estado brasileiro ele abandonou a família de tal forma que ele estruturou e agora para estruturar ela está difícil. A casa, né? O fundamental numa família é a casa.
Como nossos pais nunca teve uma política educacional, uma política educacional decente que resolvesse essa questão básica da família, é um dos quesitos que falhou. Quando eles fazem casa, desculpe, quando eles fazem casa é pequenininha, sem divisão, sem nada, e há indivíduos possibilidade de surgir altas promiscuidades sexuais, altas patologias doentias e tudo mais. A fome, então, mais a fome e tudo mais. O Estado brasileiro não resolveu os quesitos base da família. Então, como não resolveu o quesito base da família, que é a casa, não se dá para falar em educação de novas regras normativas. A pessoa ela vai. Você tem aí. Eu estive passando. Quando você coloca propriedade social na Constituição brasileira, não dá para entender a especulação imobiliária em torno das grandes cidades. Olha, você tem lugares que dá para fazer uma habitação de qualidade de vida, que tenha uma churrasqueria, né? É necessário, né? Um ambiente onde saudável, onde a pessoa possa. Vira aquelas casinhas de pombo, que eu falo, né? Desculpa a expressão, gente, mas infelizmente a nossa política habitacional é essa. Não dá tem uma família que tem 5 pessoas, tem que ter 4 quartos, um casal e 3 para os filhos. E como é que vai colocar 5 filhos dentro de um quarto só? O nível de informação pesa muito, geralmente em 6, 8, né? Tudo relacionado à informação. E quando traz ainda parente de fora, aí que fica perigoso. Então a família brasileira é estruturada, desajustada e problemática para as políticas econômicas dos últimos anos aqui, desestruturou mais. O que você tem mais aí? Eu vou falar agora sobre a interação social, os atributos do indivíduo depois de constituído e organizado seus atributos, como ele vai reagir ao meio social dele com esses atributos. E como é que é essas reações? Então, o indivíduo depois que passou por esse processo, essas regras normativas, que ele está crescido já emocional, psicológico, educacional, cultural, ele vai ter uma coisa fundamental chamada interação. Essa interação social é onde que ele vai realizar as suas profundas afeições emocionais, psicológicas e sexuais. Então ele tem que estar com seus grupos afins, né? Os seus iguais, para dentro desse grupo, dos seus iguais, ele possa conjugar os fatores que ele aprendeu. Mas no caso de uma sociedade tão desigual brasileira? Ela é desigual sim, na base, aqui embaixo, mas na estrutura social mais um pouquinho elevada, dados seus padrões de consumo, padrões de valores, eles se encontram mais também. Os animais estão numa estratificação que eles se encontram mais, eles participam mais, eles convivem mais. E como é que fica a base? Se você for, por exemplo, para Guarujá, em determinada época do ano, você vai ver que tem determinada estratificação social Y que frequenta lá. Mas então precisa de dinheiro sempre, então? Nós temos uma cidade, quando eu falo estratificação social, eu não quero entrar no meio do capitalismo, eu sou uma cidade capitalista. E ela faz uma regência de estratificação social. Eu não quero entrar no jargão marxista. Eu estou analisando sociologicamente. Então ele sabe, esses grupos, quais são as épocas do ano, quais são os lugares Y, X, que eles podem ir nessa época e tal, que eles vão se encontrar mais. Se for, por exemplo, em Ipanema agora, após o Carnaval, no Rio de Janeiro, você vai encontrar a estratificação social mais elevada. Na praia do Ipanema, que é a mais democratizada Copacabana. E as estruturas sociais do Rio sabem onde se encontram, esses grupos afins. Então a mesma coisa em São Paulo. Essas estruturas sabem quais são os ambientes normativos que eles vão estar nos seus ambientes. Se conhecem pelos seus símbolos, se conhecem pela sua posição econômica, se conhecem pelas vestimentas, conhecem pelos seus padrões alimentares, seus padrões de consumo, pelas suas belezas, que são muito bem ostentadas, são mais bem tratados e tudo mais. Eles conhecem. Então há uma desaprovação e aprovação. Se o cara tiver dinheiro, se o cara tiver dinheiro, mesmo tendo dinheiro, e no caso ele não ter essa cultura, ele vai ser percebido? Há uma questão aqui no Brasil que eu sempre falo e combato, inclusive eu trato algumas pessoas no meu trabalho, ele fala que onde se tem dinheiro eu entro. Não. É o seguinte, aonde você tem dinheiro, você entra sendo tolerável. Isso significa que você está sendo aceito. O dinheiro, como dizem as pessoas, ele não gosta de levar desaforo para casa. O dinheiro faz você ser tolerado, mas não significa que você está sendo amado. Ser amado é uma coisa, pelas suas complicações de tributo, e ser aceito na amar outra. Então ele abre as portas assim. Mas as pessoas vão saber automaticamente que você não é inserido no grupo. Mas tem
o elemento econômico. Então, nesse processo, a comunicação é fundamental. É na comunicação que ele vai descobrir isso. Quando você abriu a boca, ele já sabe que o universo que você é. Basta abrir a boca, não precisa muito não, bastou abrir a boca. Ele já sabe qual o meio psicológico e social que você vem. Isso é automático. Por isso que as perguntas sempre são chaves, são básicas. Aqui São José, a primeira pergunta que ele sabe. Aqui já está no jargão, por exemplo. São José que pergunta: o que você faz e onde você trabalha? Ele quer saber qual que você é. Se você tem profissão ou você mora, qual caso você mora. E no Rio de Janeiro? Qual vai? No Rio de Janeiro já é uma outra questão. De qual estado você vem? De que estado você veio? Que daí vai tratar você de acordo com o estado que você vem. Você fala, se você, por exemplo, for determinada certificação que ele sabe que gosta deles, vão tratar bem. Se é uma estrutura que já tem os preconceitos, ele vai tratar de outra maneira. Então, vamos lá, voltando para a família. Vai para a família. Quando você fala nessa ideologia, você tem o status e o papel, né? Exatamente. A família como um todo, quando ela tem uma ideologia baseada na educação, geralmente, para chegar numa universidade, ela estimula uma certa ideologia. O papo reinante do dia a dia, tudo que se conversa está girando em torno de uma ideologia. Que você sente, ao angariar os estudos, você é uma pessoa que não vai angariar o status e os merecimentos dos bens materiais da sociedade. Você com certeza não terá bom emprego, com certeza não terá um bom carro, com certeza não terá uma boa namorada, você não vai ter uma série de fatores contrários a você. Então a ideologia já começa a reinar que ele precisa estudar, ele precisa ser alguma pessoa, porque senão ele vai gozar os benefícios da sociedade. Mas aí você me pegou. Essa é a ideologia. Essa me pegou. Que é o seguinte, porque sabe como é que o professor é, né? Tá, eu tava uma vez, eu vou falar só uma coisa, sabe? Um governador aqui. Sociológico. Não, estou mudando o assunto um pouquinho, né? Pra ficar mais. Então o cara, a pessoa chegou, eu sabia que ele era ser candidato a governador. Aí eu falei assim, olha, ele estava numa lanchonete lá, ele estava indo lá para o trabalho, eu olhei para a balconista, foi minha aluna. Aí ela falou, ô professor, eu falei assim, não fala que sou professor, que eu já estou com vergonha, porque eu ganho tão pouco. Eu falei bem alto para ele ouvir, né? Eu já falei assim, eu ganho tão pouco. Então, de acordo com, depois não vamos falar da educação, não vamos falar mais sobre isso. Tá. Então é o seguinte, as estratificações sociais, elas possuem um elemento muito importante, que é chamado status. Quanto mais status tem um bairro, mais status, mais poder, força no campo político ela terá. A classe média, ela frequenta, não sei se a classe média é jargão marxista, cuidado. As classes de estratificação, a classe de status tem estratificação econômica mais avantajada. Só para desculpa para você, que teve que copiou, não tem prova, mas saiu a matéria na Veja que tem um vídeo que fala sobre isso. Falou essa semana passada agora, e nós falamos no vídeo, por favor, Brock, seja mais. O Marx era judeu também, rapaz. Ele era judeu. Só isso. Certo. Você pode ver, por exemplo, o nosso ambiente televisivo, o nosso ambiente comunicativo, é um ambiente que frequenta mais estratificação de ordem econômica de classe média. Eles impõem então o ponto de vista deles, porque eles têm mais status. O certo seria todos os setores, de alguma maneira instituído e organizado institucional, representar um pouco a televisão, mas não representa. Então fica difícil para debater todos os assuntos, toda a problemática, né? Por mais bem intencionado que algum deles seja, que eu sei que tem gente bem intencionada no meio deles. Que os jornalistas geralmente eles têm os atributos, só que quando vão lançar e veio o chefe da empresa e falar, não, isso aí não pode, vamos fazer uma modificação, tal. Não discute os assuntos importantes. Mas nesse, eu vi na vez, eles falaram que Marcos atrasou. Não. Se não fosse ele, não mostrava toda a parte. Houve conquistas, né? Houve conquistas, sim. E coloca ele como uma pessoa, mas esquece que o Brock, a editora Abril, ela é judia. Então, e falar de um judeu é uma coisa meio complicado, né? É muito complicado. Só isso, só desabafar um pouquinho, porque
os nossos filhos, nós somos sérios. Não estamos aqui para ficar com brincadeira. Apesar que nós damos uns furos aí, né? Algumas coisinhas, os erros normal, mas sempre ao vivo. Estamos aqui, a gente não tem subterfúgio, não tem crack para parar, não. A gente tenta elaborar uma matéria de maneira que possa chegar a você ouvinte aí na web, que possa acrescentar para a educação. Não fazer sensacionalismo que a nossa televisão faz. Não fazer notícia por notícia e não falar fonte. Por favor, fala fonte. Da onde citou. Então, é lamentável. Aí eu vi esse processo. Muito bem. Qual que é a mais? Deu então? Aí nós entrar na questão do impacto cultural na família. Então, vamos lá. Dentro desse processo, Nós vamos para a segunda parte, né? Estamos falando sobre família, nós paramos na questão do status. Status, né? Estratificação. Então nós vivemos uma sociedade que tem estratificações grupais sociais. E essa sociedade ela luta permanentemente por status de mobilidade social. Cada vez que ela se mobiliza, ela angaria status. Então a tendência da sociedade organizada e estratificada é sempre estar se mobilizando em torno do status social. E o status social vai conferir para ele uma série de atributos pessoais. Isso aí faz categorias sociais? Faz. Existem categorias de grupos estatuados e não grupos estatuados, tanto individual como coletivo. Como é isso? Por exemplo, às vezes o indivíduo sozinho ele tem um status X. Mas tem outros da mesma categoria dele que tem o mesmo status dele. Quando ele se reorganiza em torno do material humano que são eles são um grupo de status. Então, o grupo de status hoje maior que tem no Brasil é o oligarca? O maior grupo que tem no Brasil aqui, atualmente, de status é os grupos oligarcas políticos. Eles estão fora do normal, fora do comum. Eles estão fazendo o que estão fazendo? Eles estão aproveitando desse status conferido historicamente para eles, fazendo uma política perversa, uma política de padrão do mais baixo nível em termos familiares, em termos educacionais, se angariando de toda essa concepção estatuária que foi conferida. E é essa vergonha nacional que está tendo. Então já é proveniente disso tudo, que não conseguem mexê-los nem tocá-los neles porque eles têm um status que envolve família, propriedade e tradição. O status deles ficaram mais forte porque envolve família, tradição. E embaixo, por exemplo, dessa estratificação não consegue mexer com esse status. Por esse mecanismo político atual, não. Talvez um outro. Início também é econômico também. E a parte econômica fica com esse status social. E eles ficam com domínio? Domínio político, social e econômico sobre toda a sociedade. Ah, tá. Então tá. Então, voltando para a parte sequência, né? É o escoamento que nós falou primeiro da família. A família, eu falei da ideologia familiar, eu falei das convenções, dos atributos da família, eu falei da interação familiar que essa família faz no contexto social. Se ela for mal inteirada. Se ela for mal... Que nem está acontecendo agora. Aqui no Brasil está um problema grave nessa questão. Questão do status, agora nós vamos entrar numa parte chamada de escoamento emocional e depois medicina. Então, o que é o escoamento emocional? Escoamento emocional, tradicionalmente falando, seria o seguinte: uma família que está dentro das regras normativas, geralmente tem algumas divergências. Certo. Seja do caçula ou mais velho, seja lá quem for. A tendência dessa criança, quando ela se sente um pouquinho tolhida ou reprimida pelo pai, ele automaticamente tem a tendência de procurar a mãe. Aí surge o consolo. Alguém tem que dar o consolo. E a criança nunca pode ficar sem consolo. Sim. Cabe à mãe nessa hora dar o devido consolo, mas ao mesmo tempo não descaracterizar o pai como autoridade, mas mostrar qual foi o erro dele. Não é aquela mãe apaziguadora que passa a mão na cabeça, é aquela que dá o consolo, mas mostra dentro desse consolo aonde estão as falhas dele para ele aprender. Aí chama escoamento emocional. E quando a menina é a mesma coisa. Às vezes ela se conflita com a mãe por causa dos horários de chegar em casa e a mãe dá uma reprimenda, a tendência dela é querer que o pai apazigue ela. É a hora que o pai tem que usar um pouco de psicologia para apaziguar ela. Fala, filha, a sua mãe, não descaracterizando, sua mãe você quer ver seu bem e tal, se chegando um pouquinho tarde assim não fica legal. Mas a nossa como é baseada
no princípio patriarcal, o pai vai e bate na criança Não, está violentamente. completamente errado. Nós estamos falando em princípios e normas educacionais que pode criar um ser humano ajustado. Ajustado. Nós não estamos falando das aberrações quando educacionais. aparecem essas aberrações? Por exemplo, só para ter uma ideia, não é só no Brasil. Mas o Brasil é ruim. O negócio que você coloca, você tem que saber quem coloca dentro de casa. Você tem que saber as pessoas que vão entrar dentro da casa sua. Em outros países são mais camuflados. Por exemplo, na Noruega aconteceu aquele caso do cara que ficou 12 anos com a mulher lá. Mas estatisticamente ele faz parte de uma minoria muito pequena. Aqui no Brasil é exagerado? Não, aqui passa os padrões normais internacionais. Ah, tá. Entendeu? Lá é um caso isolado, não pode se julgar toda uma sociedade lá baseada num caso, num fato. Lá é uma questão factual. Aqui? Aqui não, aqui é uma questão generalizada de várias estratificações. Porque é o seguinte, os fatores das outras estratificações sociais têm regras não normativas que permitem várias pessoas frequentar suas casas, não tem horários estabelecidos, qualquer pessoa de casa vem tomar um cafezinho em sua casa. Qualquer pessoa entra, bate na casa, entra, não escolhe horários, nada, quer dizer, a casa não tem regras, não tem nada, vamos tocar o fulano, tal. Uma vez chega lá, o chefe da casa não tá, mas a menininha tá lá, a menininha tá de shortinho, brincando, a mãe tá vendo outra coisa, e começa aquela conversa, ele vai vendo os hábitos da casa. E quem tá mais exposto, quem é vulnerável. Então essa observação do não vulnerável, ele sabe quem é que são os vulneráveis. Então esse entra e sai, que eu não estou generalizando, mas a estatística demonstra que é através disso que surge uma série de patologias. Por exemplo, tem uma família que estava contando comigo, né, que o primo foi dormir na casa da prima, primo de segundo grau. Ele foi dormindo, e isso uns tempos atrás, dormiu. E ele, malandrão, ela acabou cedendo à noite pro cara. Porque ela não tinha, tão inocente no processo, o cara malandrão foi, convidou, tirou a virgindade dela. Então, isso é uma questão típica, mais ou menos. Quando a família é regida por determinadas normas, o estranho tem critérios para se botar um estranho dentro da sua casa. São amigos, geralmente o espaço de horários são horários, não é um horário de pico, geralmente. Aqui no brasileiro o cara bate e já vai entrando. E nessas normativas o cara chega 3 horas, 2 horas, toma um café, troca umas ideias e tal, vai embora. É o expediente básico, pode chegar numa casa 2, 3 horas, junto com a família e os irmãos. Chegou em determinadas horas fora desses padrões, a pessoa está anticonvencional, ele está fora dos padrões normais das convenções. É isso que rege. Agora eu vou falar a questão do escoamento emocional que ficou bem compreendido. Agora a questão é a seguinte, muito fundamental. Não adianta ter toda essa estrutura montada se não tiver uma política de medicina, certo? Ah, certo. E aí? Aí é o seguinte, essa estrutura tendo toda dentro dessa normalização, ele vai contar com um fator, que chama-se medicina. Todos dentro de uma casa precisam de medicina. E a medicina ela começa pela mesa? E ela começa pela mesa, de uma mesa farta. E o brasileiro tem isso? Não. Estamos falando de pessoas... Tá tendo isso aqui? Não. Estamos falando de pessoas que estão dentro desses padrões que deveriam ser para todos. Mas que infelizmente não há possibilidade. Você conhece a política? Né? Eu conheço a política social econômica que foi mudada. Para mim, todos deveriam estar dentro desses padrões. Como não estão nesses padrões, cria-se vários problemas que uma outra hora nós vamos abordar mais. O oposto disso aqui nós vamos ser abordados. O que acontece? Aí o que acontece? A medicina é o braço direito de uma boa educação. Para se ter uns bons dentes, precisa de um bom dentista, certo? Essas famílias que têm essas normas normativas, geralmente já têm os horários estabelecidos com o dentista. Os problemas que surgem de forma fisiológica tal na pessoa, ele já tem seu médico, seu clínico. Então a família e a medicina e a odontologia tem que estar de braços andando. E aí a comida. E a comida. Se a criança tem problema de uma percepção muito rápida, de velocidade de certas coisas, chama interativa, não é? Tem que ser tratado. Então precisa da medicina, está sempre de braço junto com a família. E a nossa medicina? Não, quando nós falamos de medicina, aqui no Brasil nós estamos falando dos grupos privilegiados. Ah, tá. Certo? Nós não estamos falando da maioria. A maioria do Brasil não tem nada. Ela não tem esse princípio básico aqui. Ela não tem esse princípio básico que deveria ser orientado até pela televisão nossa.
Nós estamos falando de alguns grupos que conseguem mais ou menos ainda colocar essa coesão aqui. Porque mostra na televisão que tá tudo bem. Não. A televisão agora é um mundo fantástico, um mundo inexistente. É um mundo que não existe. Por exemplo, você pegar uma Ana Braga, por exemplo, ela passa 3 horas da manhã, cedo, com o pano para falar em bolo. Bolo. Quando ela poderia dar esses 3 horas. Mas esse bolo, todo, com aquele tudo instrumento que tem lá. Os ingredientes dela, um outro tipo de classe social. Não é para a maioria, é uma classe social que está muito mais bem organizada. Está muito bem estruturada. Então o programa dela e a visão de mundo dela é uma visão equivocada, distorcida. Mas não tem 2 horas, 1 hora para você ver um educador para poder falar, usar esse expediente em relação a alguns probleminhas educacionais, as regras educacionais. A televisão, porque a mulher que sai do trabalho hoje, a mulher de classes privilegiadas, ela sai do trabalho e coloca criança na frente da TV. E a hora que ela coloca em frente a criança da TV, ela está deseducando, porque a televisão brasileira ela não educa, ela deseduca. A função dela é deseducar. Ela mostra valores e percepções de realidade fora da normalidade. Porque aqui lá antigamente era circo, né? Depois veio rádio. Agora que a televisão nossa aqui é palavrão, educação. Né? A própria, quando eu era mais novo, quando eu colocava o livro assim, embaixo, o pessoal que falava, mas quem que esse cara é? Ele fala, já veio com a gente com outra coisa diferenciada. Eles não dão valor à parte estrutural da educação. Assim, não essa educação que eu vejo que aí que tem, mas é produto da mídia. Já é um produto da mídia, é uma diferenciação lá dentro da escola. Porque a mídia não produz. Esse é um outro próximo vídeo que a gente vai falar. A mídia não produz o ser humano com um caderno na mão, com um livro, ela não valoriza o jovem dentro de uma. Sempre discussinha, o que ela mostra sempre é em coesão familiar, onde o ódio, o ressentimento e as mágoas fazem parte do estereotipo da televisão brasileira, especialmente as novelas. Né? Agora eu vou falar uma questão muito importante. É persuasão, né? A persuasão dela. A persuasão do ódio. É como se tivesse saído do ser humano. E como se fosse rico ser uma abominação também. Aí que a questão também tem que ser observada. Como se ser rico fosse uma abominação, como se todos os ricos também fossem igual a eles lá. Tem rico estruturado, organizado, disciplinado. Tem boas índoles e tem vários fatores. E mostra uma riqueza. Uma riqueza deturpada. Faz mais o cara ter ódio da riqueza que o amor dela. Né? Então é mais ou menos o estereotipo que eles mostram lá. Então a parte mais delicada da questão aí, que nós vamos entrar, que é chamado escoamento amoroso. O que é então escoamento amoroso? Lógico. A medicina, eu já falei que a medicina, saúde é o braço direito da família, sem o qual não há possibilidade, nem a alimentação. Principalmente a alimentação. A alimentação é básica. Então, óbvio que uma moça criada nesse ambiente, dessa estrutura, ou um rapaz que seja, ele vai se interagir no meio social, certo? Com certeza ele vai encontrar os atributos pessoais igual lá, um namorado que seja. Certo. Lógico que ela é uma moça bem orientada, ela não é uma mulher que ela vai ser vista como um produto que se descarta assim automaticamente. Ela tem uma autoestima criada, ela tem um amor próprio, ela tem uma afetividade, ela tem uma série de valores com ela carregados em termos familiares. Esse determinado elemento de outro grupo social vai começar a namorar com ela. É óbvio que a família, dentro dessas normas normativas, vai querer conhecer determinados namorados. Normal. Só que precisa criar as condições propícias para que a moça traga esse rapaz. O que a regra diz então, nas normas normativas? Que quem conhece primeiro o rapaz seria a mãe, na ausência do pai com o irmão. Para que a mãe tenha uma certa visão pessoal do rapaz. A menina vai criar uma estrutura, um momento próprio para que a mãe converse com esse rapaz e ela vai sacar os intentos dele e as suas características. Porque ela tem mais experiência. Porque ela tem mais experiência. Primeiro a mãe. A mãe depois, automaticamente, troca as impressões com o pai. Trocando as impressões com o pai, num futuro próximo, no espaço de tempo, vai criar as condições propícias desse menino trazer, ou talvez no jantar ou não, o menino ou rapaz, que seja futuro pretendente ou namorado, para o pai conhecer o rapaz. Quando o rapaz já vem conhecer, ele já está mais relaxado um pouco, porque ele já conheceu a mãe, ele já começa um processo de psicológico e de socialização. Então, a mãe é importante nesse fato. A mãe é um fator primordial. Aí, como houve uma interação entre a mãe
Algumas mães credenciam às vezes o relacionamento e pode ver que e algumas também pode ser que não credenciem na primeira vista. Ela fala, esse aí não é o ideal para você ainda. Porque geralmente que eles colocam na televisão é aquele amor romântico, né? Não. Aquele amor romântico, não. Nós estamos falando agora de estrutura familiar, realmente se preza os valores familiares e a família e os filhos e as filhas. Que o amor romântico de ter, daquele que parece na televisão. Aquilo são coisas utópicas, fictícias, que não está fora da realidade. Faz todo um contexto. Existe todo um contexto social ritualístico. Então o pai vai conhecer o rapaz, vai trocar umas impressões mais com ele. Na medida que se a família chancela a vinda dele aqui, dá um credenciamento, ele começa a namorar com essa determinada moça. A família vai estabelecer para ele um expediente normativo de vir na casa. Estão falando em termos educacionais disso aqui. Não estou falando que a regra pode seguir a maioria. Então, nesse aí, ele cria dúvida social com esse sujeito? Não, ele vai ver os atributos pessoais da pessoa e os atributos psicológicos da filha. Se há um ornamento estrutural social que possa, no futuro, a filha dele se interagir com ele e com a família dele. Que o cara, quando está namorando, ele vai estar casando também com a família do rapaz. Porque geralmente um interesse, por exemplo, uma pessoa que tem uma grande estrutura, a família bem organizada. Que é uma pessoa de uma família bem estruturada. Aí você vê um cara que... estruturado, ele vai estruturar a família toda. Vai estruturar toda a família. Porque a família vai ter que proteger a menina, o irmão vai dar problema na escola, vai ter que proteger a menina, desestrutura toda a família. Aí fica complicado. Aí ele pode até casar, alguns casos acontecem. Caso, só que vai ter desajustes. Desajuste vem pro lado da mãe e do pai. Aí, nesse processo todo o indivíduo, ele experimenta como tal, não diretamente o que vem de fora, mas a pessoa que está dentro, ele vê diretamente as coisas, as percepções dele, ou como ele pode pertencer ao membro da família? Sim. Ele automaticamente já tem uma percepção interior rápida, breve e sintética se ele tem condições propícias de frequentar esse meio ou não. É uma questão instintiva social dele. Ele automaticamente vai chancelar ele ou não. E nessa o amor romântico? E o amor romântico é uma coisa que nós estamos falando dentro do contexto, ele existe, mas porém existe isso. Só que se eles quiserem, eles têm que sair fora da família. Aí tem uma questão. Existe coisas sérias no campo amoroso, afetivo, sentimental, que determinados tipos de indivíduos tomam posições radicais e vão viver suas vidas. Mas eles pagam seus preços depois do futuro. Eles serão isolados entre eles. Porque se os dois eles não vão poder contar com a família. Mas acontece isso muito? Acontece, mas não conta com a família. Mas geralmente gente que tem atributos pessoais e tem valores pessoais eles podem até tentar 2, 3 vezes, né? Até 2, até 3 vezes. Só como eles traíram os princípios das normas normativas do grupo, não soube negociar essa situação, ele fica sendo visto como uma coisa assim em dúvida. Então a necessidade de identificação do sujeito com a família, ou vice-versa, a mulher também? Exatamente, tem que ter pelo menos mínimo, o básico. Não digo que total simpatia, mas o mínimo. De relações sociais que possam agregar valores. Certo. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ter uma estratificação mais inferior, mas ela tem atributos que possa agregar com a família que ele sem fora a questão. É o caso do Celino Kubitschek, por exemplo. Ele era uma pessoa de uma estratificação diamantina totalmente. Mas ele agregou valores pessoais formando medicina e casou-se com uma pessoa que tinha os atributos sociais e a outra família agregou os valores com ele. Deu no que deu. Né? Só sendo só exemplo dele, que é um exemplo característico que está falando. É certo. Então, dentro desse processo, o que importa são como é que entra as instituições, como a mídia, nós já falamos que ela é deseducadora, né? Totalmente. Uma boa parte dela é deseducadora. E nesse processo, o Brasil entra nessa relação. Como é que fica aquela estratificação? E como é que vai ficar? As grandes patologias sociais do Brasil, que você assiste pela televisão, que o povão, a maioria aplaude, infelizmente, que gosta de ver com um bom sentido do circo pegar fogo, são produtos
da nossa desorganização familiar, da nossa desorganização social, que gera esses indivíduos que nós vemos nas bases policiais constantemente, onde gera estrupador, patologias doentias, gente de todas as espécies, do ladrão, todos os tipos de seres humanos. Tudo feito por causa de uma engrenagem social que cria esse mecanismo gerador. Que já veio de 1500. 1500, só que agora nos tempos modernos ficou no estado moderno nosso pior. Porque o Brasil, ele pegou, o brasileiro, pegou a televisão, pegou ele e fez o modelo. Conceitou um modelo que não existe para ele. Um modelo que não deu. Não existe. Aí fica esse modelo, aqueles irmãos Coragem, aquelas coisas, tudo aquilo lá foi criado. Então nós estamos colhendo fruto disso, rapaz. Colhendo fruto disso. A nossa televisão ela é uma berlinda, ou seja, uma mistura de Índia com Bélgica. Por exemplo, ela mostra com o Brasil meio Bélgica, mas no fundo nós vivemos num outro padrão. Os padrões televisivos nossos parece que existe uma imensa estrutura para se medir. Tem um monte de carro, né? Tem um monte de carro agora, né? Os carros passam a sensação também que nós vivemos num mundo altamente... Quando você pega, no geral, no conjunto, na análise geral do país, a família nossa está arrebentada. Porque o Estado arrebentou ela, a estrutura arrebentou ela. A oligarquia arrebentou. As oligarquias políticas que estão no Congresso Nacional, que faz muitos anos que eles estão aí, que praticam essas políticas. E falaram que fiz 50 anos agora saiu. 50 anos. Mas tem mais. Eles tomam mais de 50 do PMDB. Mas como nós estamos na análise sociológica, eles são os responsáveis por todas as situações da família brasileira. O Roberto Marinho também? Do sistema global, então nem se fala. Agora, eu não aguento. Agora estão criando um novo modelo, que televisão o modelo cria as criaturas paternalistas, esse tipo de Hulk, né? Você pega esse carro, esses tipos de ser humano que são criados. A Eliana. O Faramelo, por exemplo, é produto desse meio. A Eliana fala, vamos fazer o dia da beleza, dia da doméstica. Vou deixar seu marido mais enxuto, mas quando ele precisa de 50, tem 50 milhões de precisando fazer aquilo. Quer dizer, então é sempre dando um paliativo e deseducando. Mas como é que nós podemos erradicar esse temperamento dessas pessoas? Erradicar temperamento social ou institucional, só falando? Institucional. E pessoal, a questão institucional do Brasil terá que necessariamente ser resolvida. Porque a base de baixo da estrutura familiar está sendo corroída a cada dia que passa. As bases morais, éticas, sociais da sociedade, que está sem condições e padrões de frequentar a sociedade da civilização moderna, em termos educacionais. E está sendo generalizado, tanto norte, sul, como leste, oeste. Então a família nossa está sendo detonada. E na medida que haver essa detonação da base familiar, as nossas instituições começam a ser minadas também. Nisso tem reações individuais? E tem as reações individuais. Reações individuais e depois começa o processo coletivo. E nós caracterizando no campo sociológico como explosões sociais. E o Brasil é possível explosões? Já há uma possibilidade imensa. Está no individual, na violência individual. E alguns grupos vão para a violência. Mas quando começar a somar todos esses grupos num objetivo só, começa a violência social. Então é só uma panela de pressão que está tudo. Quando o indivíduo perceber, por exemplo, que ele sozinho no supermercado ele não pode atacar, mas se ele atacar com 1000, ele vai lá e sabota, aí ele tira todas as comidas do mercado. Então começa as infecções sociais começam por aí. Então as tensões aumentam? Aumenta as tensões. O Brasil está um país tenso. Não, super tenso. Tenso porque nós temos um imenso poderio econômico de comida e dada a política econômica nossa é uma política de exportação e a maioria está sendo básico. A verdade é que a maioria do povo... Tem aí, nós somos o maior exportador de carne, sabia? Nós somos exportador de carne, laranja, só que tudo que vai para fora, mas a questão básica da família brasileira que não é resolvida. Tá. Então agora a última... A última que eu falei aqui foi a ideologia familiar. Ideologia familiar. Ideologia familiar. Escoamento amoroso. E como é que faz esse escoamento? Eu falei para você que o procedimento do rapaz, que a mãe vai chancelar. Vai chancelar o rapaz. E nessa que é difícil chegar... Agora, se não houver chancelaria, não houver um consenso da família em torno do rapaz, a menina pode, ser a circunstância, assumir uma posição de rebeldia na moral escondida. Mas ela está quebrando as normas urgentes. E geralmente, duro que nessa entra com um cara que é drogado, alguma coisa assim. Ela pode entrar com a probabilidade, mas geralmente essas meninas muito bem estruturadas, ela não cai muito na mão desses caras, não.
É só uns casos específicos só. Ah, tá. Não é todas não. Então, assim, a nossa sociedade está mostrando que a nossa família é totalmente estruturada. Só alguns grupos. Só alguns grupos se organizam melhores. E de acordo com o mundo que ele convive. O que é interessante seria que esse grupo mais organizado, que tem mais nível de formação, começasse a influir de forma mais decisiva nas nossas instituições e formasse novas instituições para que possa mudar toda uma realidade social. Já está se criando uma consciência já em vários setores da sociedade. O duro que nessa questão nós temos um país que assiste televisão e... A televisão está fora da realidade nossa total. Desanima. Isso aqui é uma máquina, tecnicamente nós melhor do mundo, viu? Nós temos televisão. Mas você sabia que na Suécia nenhum país passa novela brasileira? Eu não passo, não tem pedagogia. Não tem pedagogia. Não passa. Ela não tem pedagogia. Não, o programa colocar duas muçulmanas ali na terra. Ele está criando a xenofobia, né? Esse rapaz aí que é o... Coloca duas muçulmanas lá no... Explica-me um fato. Foi no Rio de Janeiro que você viu. Eu vi no Rio de Janeiro, Copacabana. Colocaram duas mulheres com uma burca. A burca. Aí eu olhava assim. Ela fazia comportamento ocidental. É onde desrespeita a cultura do outro e cria xenofobia, ódio estrangeiro. E gozação. Esse aqui é um país sério. Tem que ser um país sério. Respeitar o grupo terceiro é muito importante na formação educacional. Isso que esse rapaz fez, tem um nome, quem é esse rapaz? Você assistiu no Qual canal? Cacete Planeta. Então, essa produção do Cacete Planeta, então manda um recado para eles. Eles estão contraprudentes, estão criando xenofobia, ódio estrangeiro e uma característica que não orna bem. Fazendo charges e tal. Se fosse um país pelo mundo, e já tem um manual lá que é proibido fazer charges, essas coisas, tudo dos países muçulmanos. Aqui no Brasil também tem que levantar essa questão se for possível. É duro, né? Porque você pega... Não pode. Eu respeito a cultura. E eu respeito a cultura alheia. Aí então veio outra coisa também que estão chegando os muçulmanos, né? Eles estão colocando a categoria de Bilad, tem uns... Não vamos generalizar a questão. Bilad é um caso, os muçulmanos são outros. Tem muçulmanos de boa índole, de bom caráter, de bom princípios, questões religiosas boas, uma série de fatores positivos com ele. A Bilad é um caso isolado de uma pessoa que usou o Corão, que tinha uma ideologia, que foi preparado pelos Estados Unidos para ser um determinado agente, se rebelou contra os Estados Unidos, voltou para combater no Afeganistão, foi traído pelos Estados Unidos, tinha certos ressentimentos pessoais com ele, que eu não queria entrar nessa obra política, mas eu tenho que falar. Mas qual o país que, mudando, só para conflitar mais, né? Qual o país que tem mais tolerância ainda? A tolerância religiosa? Mais a tolerância, a família mais constituída, assim, um exemplo. Sempre os indicadores diz que aonde há o desenvolvimento econômico, os indicadores do IH, social, bem, as questões bem organizadas da sociedade geralmente têm esses padrões educacionais. Está dentro das normas normativas. Então, os grupos... São os países escandinavos, são os países... Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também tem, muito bem organizado, está bem estruturado dentro dessas regras. Porque eles gostam, porque tem muito temperamento. Porque dentro de uma família tem os temperamentos, né? É duro controlar os temperamentos da família. Dentro do temperamento. Mas tem os escoamentos. Do escoamento dela. Tem um escoamento que os próprios indivíduos vão se fazendo entre eles. Então eles vão... Ele sabe que o cara tem determinado temperamento, ele procura não tocar assuntos que modificam o seu relação de forma de... Cria um mecanismo de relacionamento que não mexe muito com o temperamento dele. Aí a família, mantém a família. Mantém a família mais coesa. Aí vai... Se cada vez mais... Interno. Então vamos lá, quanto mais coesa a família... Quanto mais coesa, mais as famílias, mais coesa. Não baseado nos dogmas. Não baseado nos dogmas. Isso tem que deixar bem claro outra questão aqui. Padrões educacionais, padrões religiosos são diferentes de padrões educacionais. Os padrões religiosos são uma coisa e padrões educacionais são outra. Se misturam muito na nossa sociedade padrões educacionais com padrões religiosos. Padrões religiosos são as normas de conduta que geralmente o indivíduo sai, vai pegar uma convicção lá fora e vai pegar essa convicção lá fora. As convicções familiares são as convicções familiares. Óbvio que as influências religiosas existem. A partir de 1970, só para mudar uma coisinha, houve o aumento
dos evangélicos é diferente do norte-americano. Completamente. Aqui eles pegaram para lá, os caras com os que foram colonizar lá foram com livro, foram com tecnologia, os protestantes lá falaram, não, precisamos de progresso aqui, eles vão, pega essas famílias desestruturadas e tira ela, então vai o outro que é desestruturado lá e ele fala assim, só na minha igreja que vocês vão se comportar melhor na família. Isso é possível? Então, tudo envolve a questão da social, da sociologia. Como o Brasil não assumiu a responsabilidade perante a família, perante o povo, educacionalmente, esses grupos estão começando a achar que tem que assumir a responsabilidade dos casos aqui no Brasil de família. Aí surge esses grupos, da família. Ele entra com 5 fatores. Eles entram como fator psicológico, que eles acham que pode estruturar o cara psicológico, ele entra com fator emocional, ele entra com vários fatores para estruturar a família. Já que o Estado não fez isso, nem a família fez. Então, mas aí ele... é obrigado a fazer parte deles. Então, a mãe é católica, aí daqui a pouco ele aparece lá com a coisa e bate na mãe, bate no pai. Aí perde a autoridade do pai e da mãe. Basta ter 3 pessoas, a maioria 4, 5 já começa o processo de estruturamento total. Aí então ela não vem de agregar. Não, ela desagrega. Não estou generalizando. Eu só quero deixar claro que educação familiar é uma coisa, educação religiosa é outra. Se confunde muito educação religiosa com educação familiar. Envolve valores religiosos, envolve. Mas não é a última chancela. A última chancela são as normas de vigência familiar. E o exterior? E o exterior, depois o cara vai frequentar o grupo, o rapaz vai frequentar o grupo social. Grupos sociais. E ele vai ver quais são os grupos que ele se identifica no campo filosófico dele e ideológico. Não, mas aqui a gente vê assim, quando eu saio na coisa de conversa, aí a gente já vê que a pessoa tal X, eu falo, não posso mais, com ela não dá para fazer, conversar, porque ela vai falar sempre aquela coisa que eu sei que vai falar. Então as pessoas, tem uns que não tem o chá de Shimankal, que fala, o chá de... que a pessoa acha que pode colocar a ideologia dele religiosa em qualquer momento que é circunstância. Não é verdade. Tem um momento certo, exato, que ele possa dar falar alguma coisa. Toda hora ele vai cansar, fica um cara de gesto. Considerações finais. As considerações finais minhas são o seguinte, que a família ela é a base de toda a estrutura social de um país. E quando a estrutura social de uma família não anda bem, pode-se ter certeza que o país não andará bem. No caso específico do Brasil, que não anda bem há muitos anos, já é um caso de estruturamento familiar. Mas não impede, como sempre nós falamos aqui, que a vida é um dever dinâmico, é um estado estático, possa ser modificada essa mentalidade nessas trocas de ideias, de formação com o povo da Weber, e a gente debater e refletir mais sobre esses assuntos, que esse conjunto de ideias não fique somente para um grupo, mas que esse conjunto de ideias possa um dia se democratizar para todos os tipos de família, que esteja no mínimo básico de organização. Sem casa, sem comida. Só que sem casa, sem uma boa alimentação, sem uma política de saúde do Estado, sem políticas sociais, uma série de coisas, é inevitável a derrota. Sem um salário, é inevitável a derrota, sem uma política salarial boa, tudo inevitável a derrota. Como derrotado está sendo o povo brasileiro agora? O povo está derrotado. Por uma política econômica perversa, que já veio de muitos anos, só que nesses últimos 2 anos se agravou mais as situações. Então, muito obrigado. A próxima vai falar sobre família. A próxima vai falar sobre a educação. Né? Sobre educação. Não tem que você vai versar. Que dentro da centopeia, né, pegamos a parte do exército, né, pegamos a parte religiosa e agora a família. Porque se não tiver a centopeia, não tiver os vazios dela tudo certinho, não há coesão. Então, no momento, no Brasil não existe, não existiu e não existirá. Aí que não tem coesão. Porque não tem coesão familiar. Se nós não temos coesão familiar, como é que você vai ter coesão institucional organizacional? Se a maioria dessa estratificação não consegue frequentar uma instituição, a única instituição que eles botam como referência são as igrejas. Ela não frequenta os meios institucionais possíveis de você fluir na política nacional. Porque ela não tem um emprego. Ela não tem emprego, não tem o básico, não tem comida, não tem política social, não tem médico. Não tem casa, não tem nada, ela fica pelas ruas, são os milhões que sabem que eu vou botar um nome que é até deslegal. Vive na exclusão social, que são milhões e milhões de brasileiros. 70 milhões. Só você sabe na desigualdade social na América, nós somos o segundo, nós perdemos para o Haiti. Então,
A sociedade é perversa na medida que ela usa essa perversidade e cria aqui as situações que vão... Nós perdemos para a Bolívia, perdemos para situações que vão depor contra ela. Perdemos para... O Chile o primeiro é os Estados Unidos, Canadá, Chile. Perdeu tudo. E nós somos o penúltimo. E se não modificar, vai criar um caos maior. E eles mostram que nós estamos um país... Aqui eles têm uma televisão que ela vê o mundo pelos avessos. Então o brasileiro continua se enxergando de forma errada. A hora que você enxergar verdadeiro como ele é, o tamanho exatamente que ele é, talvez então nos vigie. Eu vou falar de novo, parlamentarismo digital. Já algum grandão já falou, o Partido Verde está falando, eu não sou o Partido Verde, hein? Está falando do parlamentarismo, o José Serra também falou do parlamentarismo. Tem muita gente. Aí tem uma pessoa que a primeira pessoa que eu vi política lá em Astorga, é o Álvaro Dias. Álvaro Dias, olha, você como historiador, você sabe muito bem, viu? Você sabe muito bem, Álvaro Dias, que você, como um paranaense que começou lá, e eu te vi lá naquele caminhão, falando aquelas belas palavras, fale de novo para o povo brasileiro, porque você é realmente uma pessoa que pode falar de parlamentarismo, porque você foi favorável ao parlamentarismo. E tem muitas pessoas que é favorável ao parlamentarismo, mas eu pego o parlamentarismo digital, qual que é? Elege-se 2 anos, nós falamos sim ou não. Não tem eleição. 4, depois mais 2 anos. Sim ou não? O mais democrático. Sim ou não? Então o sujeito ele pode fazer um plano de curto prazo, na contabilidade, médio prazo e longo prazo. Então dá condições. Então ele já vai com um projeto que vai para o povo, e não ficar com esses picuinhas dos oligarcas que estão lá ainda no poder. É bastante tempo, viu? Isso é. Tá louco? Não aguento mais isso. A capacidade que é o parlamentarismo. Eu não aguento, até que aguento, mas o povo... Quem sabe é que o parlamentarismo dá condição de dissolver. Eu estou com medo ainda, viu? O parlamentarismo dá condição de dissolver governo e pôr governo, evitar crises, pôr modelos, um monte de coisa. E ele tem a continuação. Tem a continuação e tudo mais. Que se tiver bom, pode ficar 20 anos, 30 anos no poder. Exatamente. E não precisa ficar facturando assim, fazendo eleições, gastando dinheiro. Faz sim ou não, é fácil. A justiça eleitoral tem os que fizeram aí, a justiça eleitoral brasileira ela foi bem avançada. Está tendo voto digital, etc. Então dá para fazer sim. Tem uma democracia. Aí sim é uma democracia mais direta. Democracia verdadeira. Que não fica com esses oligarcas que estão aí, que tem há 70 anos já no poder, 50, o cara falou que 50 anos está no poder. Do PMDB lá, falou lá o vice, o Michel Temer, falou que 50 anos o PMDB passou pela ditadura militar, fez isso. Ele é oligarco, senhor. É oligarco. O governo Calheiros é oligarco. Todos eles são oligarcos. Vem de longa tradição histórica de uma... O José Sarney, Maranhão, o Maranhão assim, tem cidade que o sanitário, o esgoto, eles fazem a calçada assim, né? E colocam a parte assim para o esgoto passar. Então você vê o grau que chegou o desenvolvimento humano na mão dos oligarcos, lá nos piores do mundo. Né? E aí então aí, o presidencialismo é isso que dá. Manda a lei, o Senado manda uma lei para o deputado federal vai lá, fica 500 anos. Parlamentarismo é sim ou não? O custo econômico diminui. Acaba de diminuir. A carga tributária no Brasil é alta demais para sustentar o presidencialismo. É isso aí. Próxima educação. Obrigado ao povo. Boa noite, boa noite. Segunda expressão, boa noite. Sim.